Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com a aula de radiciação. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Vamos lá então, gente, papel e caneta na mão. Introdução. É imprescindível, indispensável e importantíssimo que você domine todas, absolutamente todas as aulas vistas até o momento, em especial a aula de potenciação. Potenciação e radiciação são assuntos extremamente dependentes um do outro. Não veremos frações algébricas nem racionalização nesta aula ainda. Nós teremos uma aula específica com cada um desses assuntos. E tente fazer todos, absolutamente todos os exercícios antes de os mesmos serem feitos. Só assim você vai aprender. E muitas das propriedades de radiciação exigem técnicas avançadas de demonstração para os números reais. Exatamente por isso, nós demonstraremos as propriedades para os naturais e aceitaremos sem demonstração para o conjunto dos reais. E finalmente, pessoal, esta primeira aula é teórica. Na segunda parte desta aula, nós veremos os exercícios. E vamos lá, definição. Considere inicialmente os naturais A, B e N, onde A, B e N são maiores que zero. Vamos definir raiz enésima de A, sendo B, implica em B elevado a N é igual a A. Ou seja, se eu pegar esse resultado e elevar a esse índice, eu tenho o radicando, que nesse caso vale A. Vamos definir também a raiz quadrada. Quando não tem o índice, quando o índice é oculto, esse índice vale 2, porque 2 é o índice mais comum para uma raiz. Então, na verdade, nós temos raiz de índice 2 de A, mais comumente chamada de raiz quadrada de A. Então, se nós temos que raiz quadrada de A vale B, isso significa que B elevado ao quadrado vale A. A partir disso, vamos aos exemplos numéricos. Raiz cúbica de 27 vale 3, porque 3 elevado ao cubo dá 27. 3 ao cubo, 27. Raiz quadrada de 16 vale 4, porque 4 elevado ao quadrado, ou seja, 4 elevado a 2, quando não tem nada no índice, nós temos 2, vale 16. 4 ao quadrado vale 16. Está aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. Nota: nós estenderemos as propriedades apresentadas aos reais, com as devidas ressalvas. Nós depois vamos ver as devidas condições de existência. Aplicações, pessoal. Onde se usa a dita raiz? As raízes são muito frequentes na geometria e, obviamente, na trigonometria, porque geometria e trigonometria são assuntos muito relacionados. E já que as raízes são presentes na geometria e na trigonometria, elas obviamente vão ser muito presentes, por exemplo, na engenharia e na arquitetura. Não existe engenharia ou arquitetura sem raiz, tanto cúbica quanto quadrada, quanto de outros índices. Folhas de papel da série A. Todo mundo já viu o famoso papel A4. Quando você coloca papel na impressora, muito provavelmente esse papel é A4. E o papel A4, na verdade, faz parte de uma série chamada série A, que permite a padronização do formato das folhas de papel. É lógico que existem outros padrões, mas a série A é muito comum. Então nós temos o A2, o A3, o A4 e assim por diante, e toda essa série é baseada na raiz de 2. E a popularidade dessa série permitiu uma grande padronização de formatos que são utilizados, por exemplo, por impressoras e talões de cheque. Para que você possa saber mais, procure a ISO 216 no Google. E na programação, o uso de raízes é muito recorrente. E em várias outras situações. Continuando, nomenclatura. Olha só, nós temos raiz de A de índice n igual a B. Se isso acontece, eu posso falar que esse cara rosa é o radical, esse cara aqui é o radicando, que está dentro do radical, esse n é o índice, e o resultado associado a essa raiz é chamado de raiz. No caso, raiz enésima, porque o índice é n. Como que nós lemos isso? Raiz de índice n de A vale B. Ou também, nesse caso, raiz enésima de A vale B. A nomenclatura desse cara, do B, é extremamente dependente do índice, que é justamente o que a gente vai ver agora.
Por exemplo, raiz quadrada de 16 vale 4. Então, a gente fala que 4 é a raiz quadrada de 16. Note que o índice é 2. E aqui, pessoal, raiz cúbica de 27 vale 3. Então, 3 é a raiz cúbica, olha o 3, de 27. Note que agora aqui o índice é 4. Então, nós dizemos que 2 representa a raiz quarta de 16. Note agora que o índice aqui é 5. Então, nós temos que 2 representa a raiz quinta de 32. E assim por diante. Nota, não se preocupem ainda com o cálculo. Nós mostraremos todos os passos para obter esses resultados ao longo desta aula. Consequências da definição. Das definições que nós apresentamos vão surgir as propriedades. E nos quadros seguintes nós vamos exibir e demonstrar as propriedades para os números naturais. E nós deixamos claro que todas as propriedades são válidas, inclusive para os reais. Só que essas generalizações são complexas, conforme eu já falei algumas vezes. Exatamente por isso nós aceitaremos a extensão dos conceitos que nós vamos apresentar para os reais sem demonstração. Quadro 1. Radiciação é um conceito muito dependente da potenciação. Exatamente por isso, você não pode se esquecer dessas propriedades que nós já apresentamos na aula anterior. Se você ainda não anotou, pausa o vídeo e dá uma anotada. Continuando, quadro 2. Nós temos aqui todas as propriedades, ou pelo menos todas as principais propriedades, que são utilizadas na radiciação. Se você já sabe aplicá-las, veja essas propriedades aqui nesse quadro. Se você deseja compreendê-las melhor e deduzi-las, continue assistindo. Pausa o vídeo, dá uma notada, eu já continuo. E aí, pessoal, copiaram? Posso continuar? Então vamos lá. Aviso. Nos próximos quadros, nós mostraremos as deduções das propriedades exibidas no quadro resumo 2, esse quadro que a gente acabou de ver. Continuando, as deduções permitem uma visão mais clara e um aprendizado mais consistente. Quando você sabe a origem das coisas, é muito mais fácil compreendê-las. Se você, por acaso, tiver dificuldades em entender todo o processo algébrico que a gente mostra ao longo do vídeo, não se desespere. E, lógico, pergunte nos comentários. A sedimentação virá com o tempo. Vamos lá, propriedade 1, P1. Nós temos que raiz enésima de 1 vale 1. Desde, é lógico, que o n, que o índice, seja diferente de zero. Nós não podemos, em hipótese alguma, ter o índice igual a zero. Galera, como que eu provo isso? Da definição inicial apresentada, a gente viu que raiz enésima de a vale b, então b elevado a n vale a. É imediato, gente. Se nós temos que raiz enésima de 1 vale 1, é fácil eu provar essa relação pela definição de raiz. Se eu tiver 1 elevado a n, vale 1 para qualquer valor de n, desde que o n não seja zero. Olha o asterisco aqui. Como que a gente lê isso? É imediato que raiz enésima de 1 seja 1, pois 1 elevado a n vale 1, qualquer que seja o n pertencente aos reais, exceto zero. E uma coisa que muita gente pode perguntar, mas Nerk, o n pode ser zero. Se eu colocar 1 elevado a zero, dá 1. Então eu posso ter n igual a zero. Não. Apesar de 1 elevado a zero realmente dar 1, não é conveniente você admitir n igual a zero, porque nós temos uma outra propriedade que nós aprendemos na aula de potenciação. Raiz enésima de a é igual a a elevado a 1 sobre n. Perceba que n, nesse caso, é o denominador de uma raiz. E eu não posso ter um denominador igual a zero. 1 sobre zero é absurdo. Exatamente por isso, para que a gente possa manter consistência com todas as propriedades que nós vamos aprender, n não pode ser zero. Continuando, raiz enésima de 1 vale 1, desde que o n seja diferente de zero. Olha só, pessoal, raiz quinta de 1 é igual a 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes dá 1. Raiz de índice 8 de 1 vale 1, porque 1 elevado a 8 dá 1. Tranquilo nisso, né, gente? Propriedade 2, P2, raiz enésima de 0 vale 0, desde que o n seja diferente de 0. Olha só, raiz enésima de a vale b, então a gente sabe que b elevado a n dá a. Vocês estão cansados de saber disso. Da mesma forma, raiz enésima de 0 vale 0, porque 0 elevado a n, desde, é claro, que esse n seja diferente de 0, vai dar o quê? Vai dar 0.
Como que a gente lê isso? É imediato que raiz enésima de zero vale zero, porque zero elevado a n dá zero, qualquer que seja n pertencente aos reais, exceto o zero. E a gente vai ver exemplos no próximo quadro, pessoal. Raiz de índice 5 de zero vale zero, porque zero elevado a 5 dá zero. Tranquilo, né? Raiz de índice 8 de zero vale zero também, porque zero elevado a 8 dá zero. Tranquilo nisso, né? Propriedade 3, P3, quadro 1. Essa a gente cansou de ver, né, gente, na aula anterior. Nós temos raiz de índice C de A elevado a B. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Como a gente já demonstrou, a gente não vai demonstrar de novo. E a P3, pessoal, é uma das propriedades mais importantes, se não a mais importante, dentro da radiciação e da potenciação. Não esqueça essa propriedade. Agora eu tenho um exercício para vocês. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Nós temos aqui raiz de índice 6 de 2 elevado ao cubo. Como que a gente faz isso? Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. 2 elevado a 3 sobre 6. Dá para simplificar essa fração. Divide em cima e embaixo por 3. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Ou seja, nós temos 2 elevado a meio, que, como a gente bem sabe, é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. O que eu fiz? 2 elevado a 1, índice 2. Quem está por dentro está por cima, 1, 1. Quem está por fora, raiz quadrada, o índice é 2, está por baixo. Resumindo, nós simplificamos essa expressão em raiz quadrada de 2. E aqui, pessoal, mesma coisa, né? Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. 10 sobre 5. 10 sobre 5 é a mesma coisa que 2. Então, nós temos 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado costuma dar 9. Tranquilo nisso. Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3. E aqui, pessoal, eu estraguei a surpresa. Vamos de novo. 2 elevado a 0,5. 2 elevado a meio. Na aula de frações, nós aprendemos a transformar um número decimal em fração. Se você não lembra, é recomendado que você veja a aula de frações. Então, vamos lá. O que eu faço? Eu multiplico por 10 e divido por 10. 0,5 por 10 dá 5. E como eu dividi por 10, mantenho 10. Então, a gente obteve 5 sobre 10. 5 sobre 10, eu consigo dividir em cima e embaixo por 5. 5 por 5 dá 1. 10 por 5 dá 2. Então, nós temos 2 elevado a meio, que, como a gente bem sabe, vale raiz quadrada de 2. Aqui eu coloquei um passo a mais, eu coloquei 2 elevado a 1. Então, nós temos raiz quadrada de 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 2. E nota, pessoal, cuidado com índices pares e radicandos negativos. O que eu quero dizer é que essa transformação de raiz de índice C de A elevado a B é igual a A elevado a B sobre C, na verdade, nós estamos simplificando o conceito. Mas, para o final da aula, nós vamos lançar algumas observações nesta propriedade. Continuando, vamos lá, gente. Propriedade 4, P4. Se nós temos raiz de índice C de A, tudo isso elevado a B, eu posso pegar esse expoente e colocar dentro da raiz no radicando. Ou seja, isso equivale a raiz de índice C de A elevado a B, desde que o C seja diferente de zero. Como que eu provo isso? A gente viu pela P3 que raiz de A elevado a B de índice C vale A elevado a B sobre C. E a gente viu na aula de potenciação, olha como é importante não esquecer a aula de potenciação, que A elevado a B, tudo isso elevado a C, é a mesma coisa que A elevado a B vezes C. Com base nessas duas propriedades, olha o que eu vou fazer. Nós temos que raiz de índice C de A, tudo isso elevado a B, vale. Pessoal, quanto vale raiz de A de índice C? É a mesma coisa que A elevado a 1 sobre C. Por quê? Porque quando não tem nada aqui dentro, nós temos A elevado a 1. Note que A e A elevado a 1 é a mesmíssima coisa. E quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, que é o índice C, está por baixo. Dentro do parênteses, nós temos então A elevado a 1 sobre C e tudo isso elevado a B. Copia o B. Lembrando dessa outra propriedade, a gente sabe que A elevado a 1 sobre C, tudo isso elevado a B, eu posso fazer o produto dos expoentes.
Então nós temos b que multiplica 1 sobre c. b que multiplica 1 sobre c é a mesma coisa que b sobre c. E a elevado a b sobre c, a gente está careca de saber que vale raiz de a elevado a b de índice c. Está aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Propriedade 4, eu quero que vocês resolvam esses dois exercícios para mim. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Raiz cúbica de 2, tudo isso elevado ao cubo, eu posso pegar esse expoente e colocar no 2. Então eu tenho raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Vai ficar então 2 elevado a 3 sobre 3, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é a mesma coisa que 2. E aqui, pessoal, vamos lá então. Aqui você tem que tomar um cuidado especial, porque nós temos um produto dentro do parênteses, e esse produto está elevado ao cubo. Quando nós temos um produto dentro do parênteses elevado a um certo expoente, eu faço, entre aspas, a distributiva desse expoente. Vai ficar, então, 5 elevado ao cubo vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Raiz cúbica de 3 elevado a 3, corta, corta. Vai sobrar, então, apenas 3. Ficou 125 vezes 3, que costuma dar 375. Opa! E aqui, pessoal, vamos lá. Propriedade 5, P5. Aqui, note que B é um denominador da fração A sobre B. E note também que C é o índice dessa raiz. Como B é denominador, não posso ter B igual a 0. E como C é índice, eu não posso ter C igual a 0. Então, B é diferente de 0 e C também é diferente de 0. Como é que eu provo que isso aqui é igual a isso aqui? Bem simples. Vamos lembrar da propriedade 3, P3. E a propriedade da potenciação, olha aí de novo a potenciação. A sobre B elevado a C é A elevado a C sobre B elevado a C. Então vamos lá. Raiz de índice C de qualquer coisa é qualquer coisa elevado a 1 sobre C. E como eu tenho uma fração e um expoente, eu posso fazer numerador elevado a 1 sobre C sobre denominador elevado a 1 sobre C, através dessa propriedade que a gente aprendeu em potenciação. Então nós temos A elevado a 1 sobre C sobre B elevado a 1 sobre C. A elevado a 1 sobre C, como a gente bem sabe, é a mesma coisa que raiz de índice C de A. Da mesma forma, B elevado a 1 sobre C é a mesma coisa que raiz de índice C de B. Está provado para vocês que isso é igual a isso. Continuando, vamos lá, exercícios. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Raiz quadrada de 4 sobre 9. Simples, eu faço raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 9. Raiz de 4 dá 2, raiz de 9 dá 3. Tranquilo nisso, né, pessoal? Aqui, mais complicadinho. Nem tanto se você lembrar que 0,01 pode ser transformado em uma fração. Como é que eu faço isso? Multiplica por 100, divide por 100. 0,01 multiplicado por 100 dá 1. E como eu dividi por 100, mantenho 100. Ficou então raiz quadrada de 1 sobre 100. Isso é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 100. Qual que é o número que elevado ao quadrado dá 100? É o 10, porque 10 ao quadrado dá 100. Isso significa que nós temos 1 sobre 10. E 1 sobre 10, se você quiser deixar na forma decimal, é a mesma coisa que 0,1. Eu poderia apresentar a resposta tanto na forma de fração, 1 sobre 10, não é errado, como na forma decimal, 0,1. E aqui, pessoal, vamos lá então. Nós temos raiz cúbica de 2 ao cubo sobre raiz cúbica de 4 elevado à sexta. Coloquei essa mesma raiz com esse mesmo índice em cima e embaixo. Eu poderia fazer direto, mas eu preferi fazer com um pequeno passo. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 sobre 3. E raiz cúbica de 4 elevado a 6 é a mesma coisa que 4 elevado a 6 sobre 3. Então vamos lá. 3 sobre 3 é 1. 6 sobre 3 é 2. Então ficou 2 elevado a 1 sobre 4 elevado ao quadrado. 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. 4 ao quadrado, 16. Ficou então 2 sobre 16. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. 2 por 2 dá 1. 16 por 2 dá 8. Ou seja, 1/8. Vamos lá, gente. Raiz de índice C de A elevado a B é a mesma coisa que raiz de índice C vezes D de A elevado a B vezes D. Desde que o D seja diferente de 0, porque se o D for igual a 0, eu teria
um índice zero e eu não posso ter isso, e C, obviamente, também é diferente de zero. Como que eu provo essa relação? A gente vai lembrar de novo da P3, a gente vai cansar de ver a P3 e a gente vai utilizá-la aqui nessa demonstração. Então nós temos que raiz de índice C de A elevado a B é a mesma coisa que A elevado a B sobre C. Tranquilo nisso. Pessoal, como nós temos uma fração, vocês bem sabem que eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Isso não altera o resultado da fração. Então nós temos A elevado a B sobre C, onde B e C foram multiplicados por D. É lógico que D e também C são diferentes de zero. O que nós temos? Nós podemos transformar essa expressão de novo em uma raiz. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Fica então provado que esse cara é equivalente à raiz de índice CD de A elevado a B vezes D. Vamos lá. Simplifique esse exercício. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então nós temos raiz de índice 1/6 de 2 elevado a 1/3. Como é que eu faço isso? Note que eu posso multiplicar dentro e fora por 6. Se eu multiplicar dentro e fora por 6, 1/6 vezes 6 dá 1. 1/3 vezes 6 dá 2. Agora a pergunta que não quer calar. Nerk, por que você multiplicou por 6? Eu poderia multiplicar por qualquer número? Note que nós temos uma fração 1 sobre 6 e nós temos aqui também uma fração 1/3. Um índice fracionário, convenhamos, é muito estranho. Então eu pergunto, por qual número eu poderia multiplicar 1/6 de forma a transformá-lo em um inteiro? Por 6. Mas, Nerk, e se eu quisesse multiplicar os dois por 12, eu poderia? Sim, você poderia, porque 12 vezes 1/6 daria 2, inteiro do mesmo jeito. Ou seja, daria certo do mesmo jeito. A única coisa que aconteceria é que você teria um trabalho um pouco maior no final na hora de simplificar, mas não estaria errado. Então vamos lá, se eu multiplico esse cara por 6, dentro eu também tenho que multiplicar o expoente por 6 também. 1/6 vezes 6 dá 1. Então nós temos índice 1, e aqui dentro nós temos 1/3 vezes 6. 6 por 3, corta, corta, dá 2. Então nós temos 2 ao quadrado. Raiz de índice 1 é estranho, não tem problema. Vamos transformar esta radiciação em uma potenciação. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Então nós temos 2 elevado a 2 sobre 1. 2 sobre 1 dá 2, então nós temos 2 elevado ao quadrado. E 2 ao quadrado costuma dar 4. Uma dica para vocês é que vocês não morrem se vocês não souberem essa propriedade. Eu poderia fazer do mesmo jeito utilizando a P3. Olha só, sem utilizar essa propriedade, vamos resolver este mesmo exercício utilizando a P3. Então vamos lá. O que eu vou fazer? O 1/3 que está dentro fica em cima, o 1/6 que está fora fica embaixo. Então nós temos 1/3 dividido por 1/6. Divisão de frações. 2 elevado a... Galera, na divisão de frações, o que eu faço? Eu mantenho a primeira fração, inverto a segunda, vai ficar 6 sobre 1, e transformo a operação em uma multiplicação, conforme nós aprendemos na aula de frações. Fica então 2 elevado a 1/3 vezes 6 sobre 1. Note, pessoal, que eu posso cortar. 6 dividir por 3 vai dar 2, 3 por 3 vai dar 1. Fica então 2, né, aqui em cima. Ficou 2 elevado ao quadrado. Ou, se você preferir, não tem problema. Você pode fazer 6 vezes 1 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. 6 sobre 3 dá 2. Também é uma outra forma de fazer. 2 ao quadrado dá 4 do mesmo jeito. Apesar de eu poder fazer este mesmo exercício sem utilizar a P6, a P6 não é tão dispensável assim, galera. Se eu estou, por exemplo, trabalhando com uma raiz e quero manter essa raiz até o final, é legal saber a P6. Continuando... Aqui, gente, raiz de índice C de AB é igual a raiz de índice C de A vezes raiz de índice C de B. Como que a gente prova isso? Vamos lá. Raiz de índice C de A vezes B, pela P3, é a mesma coisa que AB elevado a 1 sobre C. E se a gente tem um produto elevado a um expoente, eu faço, entre aspas, a distributiva desse expoente. Vai ficar A elevado a 1 sobre C vezes B elevado a 1 sobre C. Pela propriedade que nós aprendemos em potenciação, que é AB elevado a C vale A elevado a C vezes B elevado a C. Entre aspas, eu pego esse C e faço a distributiva.
Galera, e quanto vale A elevado a 1 sobre C? É a mesma coisa que raiz de índice C de A. E B elevado a 1 sobre C, mesma coisa que raiz de índice C de B. Então está provado para vocês que esse cara é equivalente a esse cara. Vamos lá, qual que é a utilidade disso? Simplificação de raiz. Tanto raiz quadrada, cúbica, como também outros tipos de raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 24. Como que eu simplifico essa expressão? Eu quero que vocês notem que eu posso pegar o 24 e posso fatorá-lo. 24 por 2 dá 12. Por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. E como nós temos uma raiz quadrada, o índice é 2, a gente vai pegar os fatores iguais de 2 em 2. Note que eu tenho 2 e 2. Eu agrupo esses dois caras. 2 e 3 não formam par, deixa como está. Então eu tenho, na verdade, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 3, 6. Isso significa que raiz quadrada de 24 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 6. E por essa propriedade, a P7, eu posso quebrar esta raiz quadrada de um produto em duas outras raízes quadradas. Vai ficar, então, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 6. E quanto vale a raiz quadrada de 2 ao quadrado? É 2. Quanto vale a raiz de 6? Não sei, deixa como está. Então, nós temos que raiz quadrada de 24, de forma simplificada, equivale a 2 raiz de 6. Veremos mais exemplos daqui a pouco, não se preocupem. Vamos lá, gente, propriedade 8, P8. Se nós temos raiz de índice C de raiz de índice D de A, isso é a mesma coisa que raiz de índice C vezes D de A, onde C e D são diferentes de zero. Como que eu provo isso? Olha só, nós temos isso aqui. Eu quero que vocês reparem apenas em raiz de índice D de A. Só esse cara isoladamente é a mesma coisa que A elevado a 1 sobre D. Repare então que eu tenho agora raiz de índice C de A elevado a 1 sobre D. E pela P3, a gente sabe que raiz de índice C de A elevado a B é A elevado a B sobre C. Ou seja, quem está por dentro, que é 1 sobre D, está por cima. Quem está por fora, que é o C, está por baixo. Se eu fizer 1 sobre D dividido por C, é a mesma coisa que 1 sobre C vezes D, conforme nós já aprendemos em frações. Então, nós temos A elevado a 1 sobre C vezes D. A elevado a 1 sobre C vezes D é a mesma coisa que raiz de índice C vezes D de A. Está provado para vocês que esse cara é equivalente a esse outro cara. E com base nisso, façam para mim este exercício. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Nós temos raiz cúbica de raiz quadrada de 2 elevado a 6. O que a gente faz? Pela P8, eu posso multiplicar os índices e criar um único radical. Então, nós temos raiz de 3, quando não tem nada aqui é 2, 3 vezes 2, está aqui, ó, de 2 elevado a 6. 3 vezes 2 dá 6, então nós temos raiz de índice 6 de 2 elevado a 6. Como a base aqui é positiva, eu posso cortar o 6 com 6. Vai dar, então, apenas 2. E acabamos todas as propriedades até o momento. Vamos lá. Use o bom senso. Em raízes com índices ou expoentes muito grandes, o examinador não irá pedir que você realize cálculos exagerados. Deixe indicado. Por exemplo, raiz cúbica de 7 elevado a 45. Galera, isso é muito trabalhoso de se fazer no braço. O que você vai fazer? Usa a propriedade. 7 elevado a 45 sobre 3. 45 sobre 3 dá 15. Então, nós temos 7 elevado a 15. Ninguém em sã consciência vai pedir para que você apresente o resultado numérico de 7 elevado a 15. É extremamente trabalhoso. O que você vai fazer? Deixa indicado. Em raízes de números ou potências que envolvam números pequenos, aí sim você realiza os cálculos necessários. Por exemplo, raiz cúbica de 5 elevado à quinta potência. É lógico que você não vai fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 num total de 5 vezes. Isso dá muito trabalho. O que você vai fazer? Você vai quebrar esse cara, que, como vocês bem sabem, é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. A pergunta que não quer calar. Nerk, por que você quebrou 5 elevado à quinta potência em 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2? Pelo seguinte, note que nós temos raiz cúbica e aqui nós temos
expoente 3. Eu posso depois cortar esse 3 com esse 3, tranquilo? E não vai esquecer, de novo, não esqueça das propriedades de potenciação. 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 elevado à quinta potência, porque mesma base, você pode somar os expoentes. 3 mais 2 dá 5. Você voltaria na expressão original. Então vamos lá. Como nós temos um produto dentro da raiz, eu posso quebrar isso em duas raízes. Então nós temos raiz cúbica de 5 ao cubo vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Raiz cúbica de 5 ao cubo, eu posso cortar 3 com 3, deu 5. E raiz cúbica de 5 ao quadrado, não tem muito o que fazer. O que eu vou fazer? 5 vezes 5, vai dar 25. Perceba que como o expoente é pequeno, 5 ao quadrado, não é tão trabalhoso assim fazer 5 vezes 5. Então, ao invés de terminar o exercício aqui, 5 raiz cúbica de 5 ao quadrado, prefira fazer esse pequeno cálculo. 5 vezes 5, que vai dar 25. Ficou, então, 5 raiz cúbica de 25. Em outras palavras, use o bom senso. Vamos lá, simplificação de raízes. Quando os números estiverem fatorados, agrupe-os de acordo com o índice. Isso facilita os cálculos. Que foi a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vamos lá, então. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Raiz cúbica de 7 elevado à oitava potência. O que eu posso fazer? Eu posso quebrar esse 7 elevado a 8 como sendo 7 ao cubo vezes 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado. Por que eu coloquei 7 ao cubo? Porque nós temos raiz cúbica. Se nós tivéssemos raiz quarta, eu colocaria 7 à quarta potência, obviamente, se fosse possível. Então nós temos 7 ao cubo vezes 7 ao cubo vezes 7 ao quadrado, tudo isso em uma raiz cúbica. Olha o que dá para fazer. Eu posso quebrar esse cara como sendo raiz cúbica de 7 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 ao cubo vezes raiz cúbica de 7 ao quadrado. Raiz cúbica de 7 ao cubo, esse cara sai da raiz, vira 7. Esse também vira 7. Raiz cúbica de 7 ao quadrado, não tenho o que fazer. O que eu posso tentar fazer é melhorar esse valor. 7 ao quadrado dá 49, porque nós temos 7 vezes 7. Então, nós temos raiz cúbica de 49. Ficou, então, 7 vezes 7 vezes raiz cúbica de 49. 7 vezes 7, 49. Ficou, então, 49 raiz cúbica de 49. Existe uma outra forma de você fazer. Olha só, nós temos raiz cúbica de 7 elevado à oitava potência. Perceba que ao invés de quebrar isso como sendo 7 ao cubo, 7 ao cubo, 7 ao quadrado, eu quebro direto como sendo 7 elevado à sexta potência vezes 7 ao quadrado. Por que eu quebrei isso como sendo 7 elevado a 6 vezes 7 ao quadrado? Porque 6 dá para dividir por 3. Isso me economiza algumas etapas na simplificação. 6 dividido por 3 dá 2. Então, nós temos 7 ao quadrado. E 7 ao quadrado não tenho o que fazer. O que eu faço? Deixo dentro da raiz cúbica. Fica, então, raiz cúbica de 7 ao quadrado. Nós temos, então, 7 ao quadrado dá 49. 7 ao quadrado aqui dentro da raiz cúbica também dá 49. Nós temos, como era de se esperar, 49 raiz cúbica de 49. Obviamente, o mesmo resultado que nós obtivemos na primeira resolução. Se você não gostou dessa forma, obviamente, você pode fazer do primeiro jeito. E, finalmente, nós podemos fazer o seguinte. 7 elevado a 8 numa raiz cúbica, isso equivale a 7 elevado a 8 sobre 3. O que eu fiz aqui? Quem está por dentro está por cima. Quem está por fora está por baixo. Galera, agora um passo importantíssimo. Vocês lembram de fração mista? Pois é, se vocês não lembram, eu recomendo que vocês deem uma olhada na aula de frações. Eu quero que vocês saibam que 8 sobre 3 eu posso transformar em 2 inteiros mais 2 terços. Notem que 8 sobre 3 é uma fração imprópria. Isso equivale a 2 inteiros mais 2 terços. Se nós temos uma soma no expoente, eu posso quebrar isso como sendo um produto. Então, nós temos 7 ao quadrado vezes 7 elevado a 2 terços. 7 ao quadrado, 49. 7 elevado a 2 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. E raiz cúbica de 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Ficou, então, 49 raiz cúbica de 49. Tá aí, então, para vocês 3 jeitos de resolver a mesma coisa.
Olha só, pessoal, nós temos aqui raiz sétima de 5 elevado a 331. O que eu vou fazer? Eu poderia, óbvio, utilizar o primeiro método e fazer 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 7 e assim por diante. Só que isso ia dar muito trabalho. O que é mais interessante fazer nesse caso? Eu vou dividir 331 por 7. Vamos ver o que a gente vai obter. Obviamente, eu vou fazer a divisão inteira. Então vamos lá. Qual que é o número que multiplicado por 7 dá ou chega perto de 33? É o 4. 4 vezes 7 vai dar 28. 33 menos 28 vai dar 5. Baixa o 1. Qual que é o número que multiplicado por 7 dá ou chega perto de 51? É o 7. 7 vezes 7, 49. 51 menos 49 vai dar 2. Perceba que nós terminamos a divisão inteira. E se nós terminamos a divisão inteira, isso significa que se eu fizer 47 vezes 7, eu vou obter o número que é mais próximo de 331, que é múltiplo de 7. Ou seja, o múltiplo de 7 mais próximo de 331, sem passar do 331, é o 329. Isso significa que eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer raiz sétima de 5 elevado a 329 vezes 5 ao quadrado. Por que 5 ao quadrado? Perceba, se eu somar os expoentes, eu volto em 331. Se nós já temos 329, quanto que falta para 331? Falta 2. Então, nós temos 5 elevado a 329 vezes 5 elevado a esse 2. 5 ao quadrado, né? O que eu posso fazer? Eu posso quebrar essa raiz em duas. Vai ficar, então, raiz sétima de 5 elevado a 329 vezes raiz sétima de 5 ao quadrado. Pergunto para vocês, quanto dá raiz sétima de 5 elevado a 329? Eu fiz direto. 329 sobre 7, porque quem está por dentro fica por cima, quem está por fora fica por baixo. Então, a gente vai ter 5 elevado a 329 sobre 7. E isso vai dar 5 elevado a 47, muito simples. Se 47 vezes 7 é 329, obviamente 329 dividido por 7 vai dar 47, tranquilo. Então, nós temos 5 elevado a 47 vezes raiz sétima de 5 ao quadrado. Raiz sétima de 5 ao quadrado. Raiz sétima de 5 ao quadrado não tenho o que fazer. O máximo que eu posso fazer é colocar 5 vezes 5, que vai dar 25 dentro da raiz sétima. Então, a gente ficou com 5 elevado a 47, raiz sétima de 25. Pergunta que muita gente vai fazer. Nerk, eu posso calcular o valor numérico de 5 elevado a 47? A resposta é: poder você até pode, mas você não deve fazer isso. 5 elevado a 47 é 5 vezes 5 vezes 5 e assim por diante, 47 vezes. É uma conta monstruosa. Nenhum examinador na face da Terra vai pedir para você fazer um cálculo dessa natureza. O que você faz? Deixa indicado. Então, a gente ficou com 5 elevado a 47, raiz sétima de 25. E, finalmente, nós temos raiz quadrada de 3 ao cubo vezes 2 à quinta. Como nós temos uma raiz quadrada, eu vou fazer o agrupamento de 2 em 2 quando for possível, ou seja, tentar quebrar esses dois números como números elevados ao quadrado, se for possível. Quanto vale 3 ao cubo? É a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Note que se eu multiplicar esses caras, mesma base, somam-se os expoentes, a gente volta em 3 ao cubo. Então, nós temos 3 ao cubo vale 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. E quanto vale 2 à quinta? É lógico que eu poderia, como aqui o índice é 2, quebrar em 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Mas eu também posso fazer direto. Note que 4 é o maior múltiplo de 2, que é menor que 5. Então, nós temos 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Fazendo direto, 3 ao quadrado sai da raiz, fica 3. 2 à quarta sai da raiz. 4 dividido por 2 dá 2. Então, nós temos 2 elevado a 2, 2 ao quadrado. Quem ficou dentro da raiz? O 3 elevado a 1 e o 2 elevado a 1. Então, vamos lá. 3 vezes 2 ao quadrado vai dar 12, porque 3 vezes 4 dá 12. E aqui dentro da raiz nós temos 3 elevado a 1, que vale 3, e 2 elevado a 1, que vale 2. Ou seja, 6. Então, ficou 12 raiz de 6. Está aqui para vocês. Tranquilo, né, pessoal? Continuando.
Simplificação de raízes, eu tenho esses 3 exemplos, eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem fazer. E aí, pessoal, fizeram? Eu vou pegar primeiro o 432 e vou utilizar a P7, que diz pra gente que raiz de índice C de AB é a mesma coisa que raiz de índice C de A vezes raiz de índice C de B. A P7 permite que a gente quebre uma raiz onde nós tenhamos um produto em várias outras raízes. Isso facilita muito o nosso cálculo. Então vamos lá, vou pegar o 432 e vou fatorar. 432 é par, então dá para dividir por 2. Vai dar 216, que como é par, ainda dá para dividir por 2. Vai dar 108, dá por 2, dá 54, dá por 2, dá 27. 27 não é mais par, mas a gente nota facilmente que a soma dos algarismos é um número divisível por 3. 7 mais 2 dá 9. 9 dá para dividir por 3. Isso significa que, utilizando os critérios de divisibilidade que a gente aprendeu, 27 dá para dividir por 3. Então, 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 vai dar 1. E como nós temos uma raiz quadrada, o índice é 2, eu vou agrupar, quando for possível, esses fatores de 2 em 2, onde os dois fatores são iguais. 2 e 2, agrupa. 2 e 2, agrupa. 3 e 3, agrupa. O 3 ficou sozinho. Então, nós temos 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Tudo isso vezes 3. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, tudo isso vezes 3. Isso significa que raiz de 432 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. O que eu fiz? Peguei essa decomposição, coloquei dentro da raiz. Usando a P7, eu posso quebrar esse produto dentro da raiz em uma série de outras raízes multiplicadas entre si. Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Esse cara também vai dar 2. Aqui vai dar 3. E esse cara permanece dentro da raiz. Ficou então 2 vezes 2 vezes 3 vezes raiz de 3. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 3 dá 12. 12 raiz de 3. Está aqui para vocês. Vamos fazer o próximo, é raiz cúbica de 135. Então vamos lá, vamos fatorar. 5 mais 3 dá 8, mais 1 dá 9. Dá para dividir por 3. Então nós temos 135 dividido por 3, vai dar 45. Ainda dá para dividir por 3, vai dar 15. Dá para dividir por 3, vai dar 5. Não dá mais para dividir por 3. Dá por 5. 5 por 5 vai dar 1. E eu vou agrupar 3 fatores iguais, se for possível. Nerk, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. E se fosse 2, 3, 3? Eu pego os 3 primeiros números? Não. Você só pode agrupar se os 3 fatores forem iguais. Senão, você não pode. E por que eu estou agrupando 3 fatores iguais? Porque nós temos uma raiz cúbica. Se fosse raiz quadrada, eu agruparia 2 fatores iguais, de 2 em 2, se fosse possível. Como nós temos raiz cúbica de 135, eu vou pegar de 3 em 3. Então, vamos lá. 3 ao cubo vezes 5. Por que eu fiz isso? Porque eu posso pegar esse cara, colocar dentro da raiz cúbica. Então, nós temos raiz cúbica de 3 elevado ao cubo vezes 5. Como nós temos um produto, pela P7 eu posso quebrar esta conta em duas e eu vou obter raiz cúbica de 3 ao cubo, que vocês sabem que dá 3, e raiz cúbica de 5, que não dá para fazer nada. Deixo dessa forma. Coloquei a resposta direto. Ficou então 3 raiz cúbica de 5. E aqui, pessoal, 36. Eu vou fatorar o 36. 36 dá por 2, vai dar 18. Por 2 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. E como nós temos uma raiz quadrada, sempre que eu tiver 2 fatores iguais, eu vou agrupá-los. Nós podemos agrupar aqui e nós podemos agrupar aqui também. Ficou então que 36 equivale a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, nós podemos colocar raiz de 36 como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Note, então, que esse 2 sai da raiz e note que esse 3 também sai da raiz. Ficamos com 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Isso significa que 6 é a raiz quadrada exata de 36. Tranquilo? Bem tranquilo, espero eu. Continuando,
noção de arredondamento. Galera, na verdade mesmo, o arredondamento, o conceito de arredondamento é muito complexo. No ensino médio, a gente simplifica esse conceito através da seguinte regra. Vamos lá então. Considere um decimal onde assumiremos x como sendo o último algarismo e y o penúltimo. No arredondamento, nós descartamos x. Se x for maior ou igual a 5, então faremos y mais 1. Agora, se x for menor que 5, nós manteremos y inalterado. E uma coisa importante é que x não necessariamente é o último algarismo do decimal. Eu posso escolher determinado algarismo e assumir que aquele algarismo para o arredondamento que eu pretendo fazer é o último algarismo. A gente vai ver isso através desses exemplos práticos. Então, olha só, 2,342. Esse símbolo de um igual e um tio significa aproximadamente. Então, 2,342, eu vou considerar o 2 como sendo o último algarismo, porque eu quero arredondar esse valor para duas casas decimais. Então, vamos lá. O que a regra diz para a gente? Estraguei a surpresa, mas tudo bem. Vamos lá. Se nós temos x como sendo o último algarismo e y o penúltimo, no arredondamento, nós descartamos x. Então, onde tem esse 2, eu corto esse 2 fora. Sobra 2,34. Quem é o penúltimo algarismo? É o 4. Olha para o algarismo que você descartou. É o 2. Esse 2 é menor que 5? Sim. Então, você deixa 2,34 inalterado. De novo. 2,342. 2 é o último, 4 é o penúltimo. Eu quero descartar esse 2 e deixar esse número que tem 3 casas decimais com apenas 2 casas decimais. O que eu faço então? Jogo o 2 fora. Só que antes de jogar o 2 fora, eu vou olhar se ele é menor que 5 ou maior ou igual a 5. Se for menor que 5, eu só descarto. Agora, se ele for maior ou igual a 5, eu aumento uma unidade no penúltimo algarismo. Como esse 2 é menor que 5, eu apenas jogo fora e fico apenas com 2,34. Outro exemplo, 2,135. Eu vou considerar o 5 como sendo o último algarismo. Mas, Nerk, ele não é o último algarismo aqui? Tudo bem, é verdade, ele é o último algarismo. Mas vamos supor que eu quisesse arredondar todo esse número com apenas uma casa decimal. Nesse caso, eu consideraria o 3 como sendo o último algarismo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou considerar o 5 como o último algarismo e eu vou descartar esse 5, porque eu quero obter um número arredondado com duas casas decimais. Pergunta que eu faço para vocês: 5 é maior ou igual a 5? Sim. E se 5 é maior ou igual a 5, o que eu faço? Eu somo uma unidade no algarismo anterior. Então, eu vou jogar fora esse 5, ficaria 2,13, só que como 5 entra no caso dele ser maior ou igual a 5, o que acontece? Eu somo uma unidade no penúltimo algarismo. Fica, então, 2,14. Mais fácil agora, né, pessoal? Aqui, gente, 2,96. Eu vou considerar o 6 como sendo o último algarismo, porque eu quero arredondar apenas com uma casa decimal. E como o 6 é maior ou igual a 5, o que eu faço? Eu descarto o 6 e aumento uma unidade aqui no 9. Só que se eu aumentar uma unidade no 9, ele vira 10. Isso significa que esse 9 vira 0 e o 2 passa a ter uma unidade aumentada. Fica, então, 3,0. E vamos para o último exemplo. 2/3 é a mesma coisa que 0,66666 e assim por diante infinitamente. Perceba que, como nós temos uma dízima periódica, é bastante absurdo falar em último algarismo. Nesse caso, eu coloquei 0,666666 e eu vou considerar esse 6 como sendo o meu último algarismo. Como esse 6 é maior ou igual a 5, o que eu faço? Eu aumento uma unidade no algarismo anterior. Vai ficar, então, 0,66667. Note que esse 6 passou a ser 7. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Nós temos agora 5 algarismos. Vamos supor agora que eu ainda não gostei desse arredondamento. Vamos supor que eu queira fazer um novo arredondamento, só que agora eu vou considerar esse 6 como sendo o meu último algarismo. Tem algum problema nisso? Não, nenhum. Então, esse 6 é o meu último algarismo.
porque eu quero que o meu número final tenha duas casas decimais. O que eu faço? Eu descarto esse 6 e como ele é maior ou igual a 5, o que eu faço? Aumento uma unidade na casa anterior. Vai ficar então 0,67. Bem tranquilo, né, pessoal? Continuando, nós temos aqui o seguinte: se o número não possuir raiz exata, nós podemos calcular o seu resultado numérico por estimativa. É exatamente o que a gente vai fazer. Agora a gente vai calcular o valor numérico de uma raiz. Pode ser raiz quadrada, cúbica, olha só. Por exemplo, nós vamos calcular raiz quadrada de 2 com uma e apenas uma casa decimal. Note o seguinte: como eu quero calcular raiz de 2 com apenas uma casa decimal, eu vou realizar o cálculo até a segunda casa para que eu possa descartar essa segunda casa e fazer o arredondamento. Se eu quisesse, por exemplo, 3 casas decimais, eu calcularia até a quarta casa decimal, descartaria essa quarta casa e faria o arredondamento. Você sempre calcula uma casa a mais daquilo que você quer para que você possa fazer o dito arredondamento. Então vamos lá, raiz quadrada de 2 com uma casa decimal. A primeira coisa que eu quero que vocês notem é que 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Notem que 1 é menor que 2 e 4 é maior que 2. Isso significa que a raiz de 2 está entre 1 e 2. Isso significa que a nossa raiz de 2 vai ser 1, alguma coisa. Vamos fazer uma nova tentativa. 1,5. Se eu calcular 1,5 ao quadrado, eu vou obter 2,25, que é maior que 2. Já se eu fizer 1,4 ao quadrado, eu vou obter 1,96, que é menor que 2. A partir desses dois novos resultados, eu posso falar para vocês que a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Ou seja, a raiz de 2 vai ser 1,40 alguma coisa. Vamos fazer uma nova tentativa. Se nós calcularmos 1,41 ao quadrado, nós vamos obter 1,9881, que é menor que 2. Se a gente fizer 1,42 ao quadrado, isso dá 2,0164, que é maior que 2. Isso significa que a raiz de 2 está entre 1,41 e 1,42. Como 1,42 ao quadrado passa de 2, a raiz mais próxima é 1,41. Só que como nós queremos fazer o arredondamento para uma casa decimal, eu descarto esse 1, e como ele é menor que 5, eu fico apenas com 1,4, ou seja, raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Agora vamos a algumas dicas importantes. Normalmente, quando cai o valor numérico de uma raiz, é uma questão teste. Como é uma questão teste, na hora de você calcular, por exemplo, 1,41 ao quadrado, você não precisa colocar todos esses algarismos. Na hora de você calcular 1,41 ao quadrado, você vê facilmente que dá 1,9. Na hora de você calcular 1,42 ao quadrado, você vê facilmente que dá 2,0 alguma coisa. Um pouco trabalhoso, né, gente? Continuando, vamos lá. Vamos agora calcular a raiz cúbica de 22 com uma casa decimal. Tente fazer, pausa o vídeo. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Raiz cúbica de 22. A gente sabe que 2 ao cubo dá 8. E 3 ao cubo dá 27. 8 é menor que 22, 27 é maior que 22. Isso significa que a raiz cúbica de 22 está entre 2 e 3. Isso significa também que a raiz cúbica de 22 vai ser 2, alguma coisa. A gente vai tentar agora 2,5 elevado ao cubo. 2,5 ao cubo dá 15,625, que é menor que 22. E 2,8 ao cubo dá 21,9, que é menor que 22. Vamos fazer mais uma tentativa. 2,9 ao cubo dá 24, que é maior que 22. Obviamente, quando eu falo 24, é 24 em uns quebrados. Aqui eu falei 21, mas na verdade é 21 em uns quebrados, e assim por diante. Então vamos lá, pessoal. O que dá para fazer aqui? Fica muito fácil da gente ver que a raiz cúbica de 22 vai ficar entre 2,8 e 2,9. Ou seja, entre 2,8 e 2,9 nós temos a raiz cúbica de 22. Vou fazer um terceiro chute. Vamos pegar, por exemplo, 2,81 ao cubo. Então nós temos 2,81 ao cubo, que a gente vê facilmente que já passa de 22. E se eu fizer 2,80 ao cubo, a gente vê facilmente que é um valor menor que 22. Ou seja, 2,80
é o número com duas casas decimais mais próximo de 22. O que eu vou fazer? Eu vou descartar a última casa, porque eu quero o arredondamento com uma única casa decimal. Como nós temos 0 e 0 é menor que 5, a gente vai deixar mesmo 2,8. Ficou então que a raiz cúbica de 22 é aproximadamente 2,8. Trabalhoso, mas tranquilo. Continuando. Valor numérico da raiz quadrada. Detalhe, pessoal, o método que eu vou explicar agora para vocês vale especificamente para raiz quadrada. Então vamos lá. Especificamente para raiz quadrada e apenas para raiz quadrada, friso isso, nós podemos utilizar uma derivação de um caso particular do método de Newton, ou Newton-Raphson. Detalhe, método de Newton ou Newton-Raphson é um conceito do nível superior e exige para demonstração conceitos de matemática superior. Outra coisa importante, o que eu vou mostrar agora para vocês não é o método de Newton. É uma derivação de um caso particular do método de Newton que permite que nós encontremos o valor numérico de uma raiz quadrada. Então vamos lá. A raiz quadrada de x é aproximadamente x mais n sobre 2 raiz de n, onde n é o quadrado perfeito mais próximo de x. E uma coisa importante, pessoal, quanto maior for o x, mais perfeito é o valor da aproximação. Se você escolher um x muito pequeno, por exemplo, 10 ou 7, esse método não é muito satisfatório. Em outras palavras, quanto maior for o número escolhido, mais perfeito é o método. Então vamos lá. Vamos calcular raiz quadrada de 750 por esse método. Como que a gente faz? Primeiro, qual que é o quadrado perfeito mais próximo de 750? Por tentativa, é muito fácil de achar. O quadrado mais próximo de 729 é 27 ao quadrado. Se vocês fizerem, por exemplo, 25 vezes 25, vai dar 625, que é um quadrado muito comum, o quadrado de 25. Mais duas tentativas, você encontra facilmente que 729, que é 27 ao quadrado, é o quadrado perfeito mais próximo de 750. Então vamos lá, vamos utilizar essa fórmula. Raiz de x vale aproximadamente x mais n sobre 2 raiz de n. Agora é só substituir. Raiz de 750 é aproximadamente, pega esse cara de novo, 750 mais n, a gente achou que n nesse caso é o 729, sobre 2 que multiplica raiz de n, 2 que multiplica raiz de 729. Continuando, nós temos que raiz quadrada de 750 vale esse cara mais esse dá 1479, raiz quadrada de 729, como é o quadrado perfeito, a gente sabe que é 27, então nós temos 2 vezes 27, que vai dar 54, e se a gente fizer essa conta de divisão, que é uma conta muito simples, a gente vai obter que 750 raiz quadrada disso vai dar aproximadamente 27,388 e assim por diante. Nós temos uma dízima periódica. Agora vamos comparar esse resultado com o valor exato de raiz quadrada de 750. Se você colocar raiz quadrada de 750 em uma calculadora, você vai obter 27,386,127,87 e assim por diante. Olha que legal, pessoal. 27,38, 27,38. Nós obtivemos um resultado extremamente próximo. Uma outra dica importante para vocês, principalmente para aquela galera que vai prestar ITA ou IME, vocês vão se deparar muitas vezes com contas ruins como essas. Mas quase nunca um vestibular vai perguntar para vocês quanto vale o valor aproximado de raiz quadrada de 750. Nesse caso, você pode utilizar um espaço de rascunho da sua prova e escrever na sua questão. Calculando raiz quadrada de 750, obtivemos aproximadamente 27,38, sem problema algum. Você não é obrigado a mostrar absolutamente todas as etapas da resolução de uma questão no espaço de resolução, mesmo porque você não vai ter tempo e não vai ter espaço para isso. Continuando, agora a gente vai começar com as famosas polêmicas da raiz quadrada, que a gente vai estender daqui a pouquinho para as raízes de índice par. Vamos lá então. Quanto vale raiz quadrada de 4? Ah, Nerk, é muito fácil.
Raiz quadrada de 4 vale 2 e menos 2. Errado, galera. A raiz quadrada de 4 vale 2. A confusão que muita gente faz é a seguinte. Quais os números que elevados ao quadrado resultam em 4? Realmente, 2 elevado ao quadrado dá 4 e menos 2 elevado ao quadrado também dá 4. E a partir disso, muita gente conclui. Ah, Nerk, se 2 ao quadrado é 4 e menos 2 ao quadrado é 4, então raiz quadrada de 4 é mais 2 e menos 2, né? Errado, pessoal. Por que errado? Porque a raiz quadrada de um número também é um número. E vou fazer algumas perguntas absurdas para vocês. Me respondam com sinceridade. Quanto vale 3? Ah, Nerk, 3 vale 3. Quanto vale 5? Ah, Nerk, 5 obviamente vale 5. Quanto vale esse número raiz de 4? Da mesma forma que é absurdo que 3 tenha dois valores ou 5 tenha dois valores, é absurdo também que um número tenha dois valores. Exatamente por isso, para que a gente evite esse absurdo na matemática de um número possuir dois valores, nós definimos que a raiz de 4 vale 2 apenas. É errado dizer que raiz de 4 vale mais ou menos 2. Cuidado com isso. E quando o índice é par e o radicando é positivo, a raiz só pode ser positiva. Se nós temos, por exemplo, raiz quarta de 16, isso vale 2, e não mais ou menos 2, por exemplo. Continuando. E quanto vale raiz quadrada de menos 4? Nesse caso, pessoal, nós temos um outro problema. A raiz quadrada de menos 4 não existe. Ou melhor, não existe raiz real, porque a gente vai aprender que existe um outro conjunto numérico chamado de conjunto dos complexos, e no conjunto dos complexos, a raiz quadrada de menos 4 é definida. Nos reais, ela não é definida, ela é absurdo. E nós normalmente trabalhamos com o conjunto dos reais. Então, nós temos que não existe um número real que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Pode testar. 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Números negativos elevados ao quadrado dão números positivos, e números positivos elevados ao quadrado também dão números positivos. Ou seja, não existe número real que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Por causa disso, a gente fala que o conjunto verdade é vazio, não existe solução para essa expressão no campo dos reais. E nota, pessoal, quando nós aprendermos números complexos, aquele conjunto que eu falei para vocês, que admite raiz quadrada de número negativo, nós veremos que sim, existe raiz complexa dessa expressão. Nos complexos, raiz quadrada de menos 4 vale 2i. Não se preocupa com isso agora. Coloquei apenas a título de curiosidade. E agora vamos a uma pegadinha. Quanto vale a raiz cúbica de menos 8? Ah, Nerk, não existe raiz real. Cuidado! Quando o índice é ímpar, não tem problema nenhum. Olha só, se nós pegarmos menos 2 e fizermos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Ou seja, raiz cúbica de menos 8 é menos 2, sem problema algum. Cuidado porque muita gente erra nisso. E vamos lá, continuando as polêmicas. Quanto vale menos raiz quadrada de 4? Ah, Nerk, você acabou de falar que não existe. Cuidado, o outro caso era raiz quadrada de menos 4. E agora nós temos menos raiz quadrada de 4. Olha só, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quanto vale menos 3 mais 2? É muito fácil. 3 mais 2 vai dar 5. Você vai fazer primeiro o que está dentro dos parênteses. E sobrou o sinal de menos. Fica então menos 5. Perceba que esse sinal de menos é um elemento externo em relação à conta 3 mais 2. A mesma coisa acontece no menos raiz quadrada de 4. Esse menos também é um elemento externo. É menos o resultado que der dentro da raiz. Quanto vale a raiz quadrada de 4? Vale 2. Então nós temos menos, que já existia. Esse menos não é o causador do sinal da raiz. Então vai ficar menos esse cara que vale 2. Menos 2. Vamos ler aqui, ó. Da mesma forma, em menos raiz quadrada de 4, nós calculamos o valor de raiz quadrada de 4, que a gente sabe que vale 2, não é menos 2, cuidado com isso, e acrescentamos o sinal de menos, que já existia. E note que da mesma forma que nessa expressão,
O sinal de menos é um elemento externo. Fica então menos 2, ou seja, menos raiz quadrada de 4 vale menos 2. Nenhum absurdo foi cometido. Vamos lá. Agora a gente vai ter algumas expressões. Eu quero que vocês calculem. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Raiz quadrada de 36 é mais ou menos 6? Não, é apenas 6. Cuidado com isso. Raiz quadrada de menos 36. Existe algum número real que elevado ao quadrado dá menos 36? Não, não existe. Então não existe raiz real. E aqui, pessoal, menos raiz quadrada de 36. Quanto vale raiz de 36? Vale 6. E o menos já existia, a gente mantém esse sinal de menos. Vale menos 6. E aqui, pessoal, vamos lá então. Raiz cúbica de 8. Qual que é o número que elevado ao cubo dá 8? É o 2. 2 ao cubo, ou 2 vezes 2 dá 8. E aqui, gente, qual que é o número que elevado ao cubo dá menos 8? É o menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Menos com menos dá mais, com menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, menos 8. E aqui, pessoal, quanto vale menos raiz cúbica de 8? Bom, raiz cúbica de 8 a gente já sabe que vale 2. E esse sinal de menos a gente mantém. Então nós temos menos 2, porque raiz cúbica de 8 vale 2. E o menos qualquer coisa vale menos qualquer coisa. Menos 2 vale menos 2. E aí, acertaram todas? Caíram na pegadinha? Então vamos lá. Agora a gente vai para um outro conceito. Na verdade, a gente vai ter apenas uma noção, que é a noção de módulo. Vamos lá, gente. Existem situações na matemática em que um resultado negativo não faz sentido. Por exemplo, é muito absurdo você dizer que a medida do lado de um quadrado vale menos 8 centímetros. Outro exemplo, alguém chega para mim e pergunta: Nerk, quanto você tem de altura? Ah, eu tenho menos 1,94 m. Faz algum sentido eu falar que tenho menos 1,94 m? Não, é totalmente absurdo dentro da situação considerada. Exatamente por isso, o módulo vai garantir que o resultado apresentado é sempre ou positivo ou nulo. Vamos lá então. Módulo de 3 vale 3. O módulo cancela o sinal negativo se houver sinal negativo. Módulo de menos 3, ele vai cancelar esse sinal. Vai ficar então mais 3. Isso permite que a gente siga a seguinte receita. Se for positivo, só copia. Se for negativo, multiplica por menos 1. Guarda isso. Módulo de 0, pessoal, é 0 também. Se for positivo ou nulo, a gente apenas copia o valor. Se for negativo, a gente multiplica por menos 1 antes de tirar do módulo. E aqui, gente, olha só, cuidado com isso. Ah, Nerk, é muito fácil, ó. Módulo de x vale x. Não, muita gente erra nisso. Pergunto para vocês, vocês sabem quanto vale x? Não, eu também não sei. Esse x pode valer menos 5? Pode. Pode valer menos 8? Pode também. Você não sabe quanto vale esse cara. Mas você sabe que ele pode cair em duas situações. Ou ele pode ser maior ou igual a 0, ou ele pode ser menor que 0. Mas a gente sabe que se for maior que 0, a gente apenas tira do módulo. Se for negativo, a gente multiplica por menos 1 e só então a gente tira do módulo. Isso significa que módulo de x vale x direto. Se x for maior ou igual a 0, eu apenas tiro esse cara do módulo se ele for maior ou igual a 0. Agora, se esse cara for negativo, eu multiplico ele por menos 1, vai ficar menos x, se o x for menor que 0. Eu sei que muita gente deve ter ficado com medo. Não se preocupem. Há uma série de aulas mais avançadas de módulo no canal que começa a partir da aula 24 do curso de Matemática Convencional, que já está disponível. Nós não faremos o aprofundamento agora. Isso foi apenas uma noção de módulo. Por que eu expliquei isso? Para o próximo conceito que eu vou mostrar para vocês. Quanto vale raiz quadrada de x ao quadrado? Ah, Nerk, é muito fácil. Raiz quadrada de x ao quadrado, corta o 2 com a raiz, fica apenas x. Vamos lá então. Alguns alunos fazem uma outra confusão. Vamos lá. Se raiz quadrada de 2 ao quadrado vale 2, a gente cortaria o 2 potência com a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de x ao quadrado, corta o 2 com a raiz, vira x. Não, porque você pode ter um outro absurdo. Olha só. Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado. Eu vou cortar esse 2 com essa raiz e eu vou obter menos 2.
Quanto vale menos 2 ao quadrado? Vale 4. Então eu estou afirmando que esse cara aqui vale raiz quadrada de 4, vale menos 2. E isso a gente já sabe que é um absurdo. Por causa disso, quando nós tivermos raiz quadrada de x ao quadrado e eu estiver impossibilitado de saber quanto vale o x, como no caso eu não sei quanto vale x, eu sou obrigado a afirmar que raiz quadrada de x ao quadrado vale módulo de x. Cuidado com isso. O módulo garante que a raiz quadrada, considerando válidos apenas os resultados reais, é sempre positiva. E vamos lá, generalizações. A partir de tudo que a gente falou, nós podemos afirmar duas coisas. Quando nós temos raiz de índice 2 elevado a n de x elevado a 2n, nós temos módulo de x como a raiz desse cara. Em outras palavras, quando nós temos índice par e radicando elevado ao mesmo número que está aqui, nós podemos colocar apenas módulo de x. Já se o índice é ímpar e nós temos radicando elevado ao mesmo número ímpar que está aqui, o resultado é direto, x. Vamos usar alguns exemplos. Olha só, raiz sexta de menos 5 elevado a 6. Muita gente cairia na tentação de cortar esse expoente com esse índice, ficaria menos 5. Só que isso é errado, pessoal. Porque se o índice é par e o expoente também é par, o resultado tem que ser apresentado em módulo. Então nós temos módulo de menos 5, que como a gente bem sabe, vale 5. Já se nós temos raiz de índice 9 de menos 5 elevado a 9, como 9 é ímpar, nós podemos cortar direto esse 9 com esse 9, vai dar menos 5 sem problema algum. Vamos lá, nota, cuidado ao usar P3. Muita gente utiliza essa propriedade e ela é importantíssima, ela tem que continuar a ser usada, mas você tem que tomar um cuidado especial quando cair nesse primeiro caso. Então nós temos aqui um exemplo, raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado. Muita gente faz assim, ó. Quem está por dentro, está por cima, quem está por fora, está por baixo. Então nós temos menos 2 elevado a 2 sobre 2, 2 sobre 2 dá 1. Então nós temos menos 2 elevado a 1, que vale menos 2, e isso é errado. Se você optar por utilizar essa transformação e você tiver esse caso, você é obrigado a utilizar o módulo. Então vamos ver como fica. Nós temos isso aqui, módulo de menos 2 elevado a 2 sobre 2, que vai dar módulo de menos 2 elevado a 1, que equivale a módulo de menos 2, que como a gente bem sabe, descarta o sinal negativo, fica apenas 2, correto. Na segunda parte dessa aula, a gente vai ver vários exemplos com vários exercícios, e vocês vão fixar melhor os conceitos. Beleza, pessoal? Valeu então!